Obrigado, bom dia. Bom, sou eu, o Anquises, participo da Cloud Security Alliance. Inclusive, o principal objetivo dessa apresentação é mostrar um trabalho recém-publicado da Cloud Security Alliance sobre segurança em IoT. É um guia de melhores práticas para segurança em IoT. E, bom, além disso, também faço parte, eu trabalho, né, na RSA, no dia a dia. E nos horários vagas, além de participar da CSA, eu também participo do Garoa Hacker Club aqui em São Paulo, quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. E também organizo um evento junto com mais alguns amigos, a Security B-Sides, duas vezes por ano. Também recomendo a todos participar. Sou suspeito para falar, lógico. Bom, então, o objetivo dessa palestra, então, é falar um pouquinho sobre o mundo IoT, bem rapidinho, falar um pouquinho sobre a questão das ameaças, né, das necessidades de segurança, dos riscos relacionados ao mundo IoT. Não vou falar nada além do óbvio, porque assim, hoje já estamos tendo muitos problemas de segurança relacionados, né, causados pela exploração maliciosa do mundo IoT. E aí eu vou descrever, né, assim, rapidamente, porque o material, na verdade, ele é bem sólido e longo, mas eu vou dar uma visão geral desse material da Cloud Security Alliance relacionado, né, a recomendações de melhores práticas para desenvolvimento de soluções e de tecnologias relacionadas ao mundo da internet das coisas. Quando nós falamos sobre a internet das coisas, né, ou, como diz, né, podemos falar em português, a internet dos trecos, ou como o pessoal diz em Minas, na internet dos trem, né, internet das coisas, na verdade, é, a princípio, qualquer coisa que a gente consegue conectar, né, qualquer dispositivo que a gente conecta hoje em dia pela internet, que, na verdade, é praticamente qualquer coisa. Eu peguei esse slide aqui, do próprio material da Cloud Security Alliance, e ele fala aqui, né, que a internet das coisas ele envolve desde dispositivos e aplicativos, inclusive para o mundo de finanças, né, bancário. Muita coisa tem sido feita para o mundo de lojas, né, e comércio. Saúde, a gente ouve falar muito sobre dispositivos médicos já conectados, né, desde marca-passo, que você controla remotamente, até sistemas médicos mesmo em hospitais conectados. Sistema de manufatura, ou seja, toda a parte industrial, né, toda a parte de sistemas de escada, que antes era um mundo à parte, totalmente afastado da nossa realidade e totalmente afastado do mundo TCP/IP e do mundo internet. Hoje, isso já está se tornando uma coisa conectada em função, né, da evolução da tecnologia para esse mundo, né, dos sistemas embarcados e com capacidade de conectividade que está sendo explorado aí, né, pelos novos dispositivos. Então, toda a parte de sistemas industriais também entra nesse mundo de internet das coisas. Dentro dos sistemas industriais também a parte de energia e cidades inteligentes também, né, vários dispositivos, né, hoje de automação de cidades, desde semáforos, qualquer coisa que a gente consiga automatizar para fazer uma cidade um pouquinho mais humana. Só que aí está faltando muita coisa, se a gente parar para pensar. Tá? É que eles não estão falando sobre computação vestível, né? Quem não tem aqui um smartwatch, né? Tudo começou com o Google Glass. Hoje, né? Quem não tem um smartwatch não é um cara legal, você tem que ter seu smartwatch, mesmo que você não saiba usar. Né? A questão de automação residencial, eu mesmo comprei uma lâmpada nos Estados Unidos por, acho que, $9, que você controla pelo seu celular. Então, você chega em casa, você acende a lâmpada, né, aumenta e diminui a intensidade da luz, tal, né? Isso é bom para, enfim, para arranjar namorada nova, esse tipo de coisa. A questão de carros conectados também, já automação, sistemas, né, embarcados em carros, hoje também é uma coisa que se fala muito, inclusive já tem muita pesquisa por aí sobre vulnerabilidades nisso daí. Toda hora tem uma notícia de que alguém conseguiu hackear um carro de uma grande montadora e fazer algumas coisas tipo controlar a velocidade do carro, brecar o carro e por aí vai, ou coisas piores. E até, né, brinquedos inteligentes também. Então, nós tivemos há um pouco tempo atrás um caso de um brinquedo que ele tirava foto da criança, postava na nuvem e essas fotos vazaram. Né, por questões de problemas de segurança, essas fotos de crianças brincando com seus brinquedos vazaram por aí. Então, tudo isso, né, hoje em dia, praticamente tudo que a gente usa, né, pode ser conectado de alguma forma e por aí vai.
E até o que eu acho pior, na verdade, assim, hoje qualquer coisa é a internet das coisas. Até o nosso modem doméstico, que sempre existiu lá, é a internet das coisas. Então, qualquer coisa hoje, o mercado chama de internet das coisas. A internet das coisas é o novo buzzword aí do mercado. Mas é um buzzword que veio para ficar. Não dá para a gente simplesmente virar e falar assim, a internet das coisas é modinha, a IoT só serve para marketing, porque não, na verdade, é uma coisa que veio para ficar. Eu considero que a IoT é basicamente o que Cloud Computing era há uns 5 anos atrás, ou seja, já não era novidade, né? Pegaram simplesmente o que era um data center, desenharam uma nuvenzinha em volta e chamaram de Cloud Computing, há 5 anos atrás. Falava-se muito que Cloud Computing não era nada demais, era só marketing, era uma moda passageira, só que Cloud Computing veio para ficar. Hoje em dia ninguém faz quase nada mais, né, que não esteja ligado a alguma infraestrutura na nuvem. A IoT é a mesma coisa, estamos começando a IoT agora, mas não é novidade nenhuma. Né? Assim, sistemas embarcados existem há décadas, sistemas industriais existem há décadas, câmeras inteligentes. Quem não tem uma Smart TV na sua casa? Né? Hoje em dia é super comum, né? E é um IoT. Quem não tem um PlayStation? Né? É um IoT, hoje em dia. Então, a IoT tem um lado de buzzword, né, de tentar dar um nome novo, fofinho, tal, né, para uma coisa que já existe, mas não dá para negar que a IoT é uma coisa que veio para ficar e que vai continuar. Já faz parte da nossa realidade de hoje em diante. Né. Prevê-se que em 2020 vamos ter 34 bilhões de dispositivos conectados na internet. É coisa para caramba? É coisa para caramba. A previsão para 2020 é que nós vamos ter 7 bilhões de pessoas, ou seja, nós vamos ter muito mais dispositivo conectado na internet do que gente, né, de repente, olhando para isso. Mas é a realidade, né? Assim, é que a gente prevê para os próximos anos. E o ecossistema de IoT, ele envolve várias coisas. Envolve desde infraestrutura, as plataformas, ou seja, os processadores que hoje estão sendo utilizados. E isso é uma coisa que tem alavancado muito essa modinha de IoT, por conta do barateamento dos mini PCs. Né? Então, hoje, você, com pouco dinheiro, você compra um Arduino, um Raspberry Pi, e já sai fazendo alguma coisinha, automatizando a sua casa, criando um robozinho, ou fazendo alguma coisa aí dentro da sua necessidade. Né? Então, assim, inclusive, para o lado dos cybercriminosos, já existem vários cybercriminosos que estão usando Arduino, Raspberry Pi, mini PCs em geral, para fazer dispositivos para invadir empresas, bancos, etc. E chega lá, né, pega um negocinho desse minúsculo, pluga na rede, ninguém percebe, aquilo é um sniffer que já faz milhões de coisas. Enfim. Então, vai desde as plataformas básicas de hardware, sistema operacional, o tipo de processador que vai, os protocolos de comunicação entre os dispositivos. Então, existe todo um mundo complexo aí que provê a infraestrutura, né, o ecossistema, para que o IoT se desenvolva, né, para que surjam novas aplicações diariamente de IoT. E aí, quando você mistura isso com Cloud Computing, já surgiu um novo termo agora no mercado, que é o Fog Computing. Ou seja, pensa aquela nossa nuvem, que é o nosso data center, que a partir de agora ele começa a receber informações e dados de vários dispositivos, de qualquer tipo de dispositivo. Esse mundo de dispositivos que começam a alimentar a nossa aplicação na nuvem, isso daí começa a virar uma grande névoa de coisas conectadas que começam a mandar as informações para a gente na nossa aplicação na nuvem. E aí vai lá o usuário, conecta com o seu smartphone e sai pegando dados, fazendo coisas, controlando coisas aí através de uma aplicação na nuvem. Né? Ou o pessoal chamou de Fog Computing ou Edge Computing. São termos hoje que já existem no mercado para mostrar, né, como essas coisas estão já se integrando fortemente e rapidamente. E aí, como qualquer coisa que acontece hoje em dia, conforme alguma nova tecnologia vai virando necessidade, vai virando modinha, vai virando parte do dia a dia, o pessoal do lado do mal, né, começa a explorar. O pessoal do lado negro da força começa a buscar formas aí de explorar esse tipo de coisa. Como disse um colega meu, né, a gente estava num evento ano passado, ele estava meio bêbado, tinha acabado de chegar no evento, então eu ainda não estava bêbado, por isso que eu lembro da frase. Né, depois, quando eu tuitei para ele a frase, ele nem lembrava o que tinha dito, mas ele confirmou. Mas, segundo o Júlio, né, hoje nós fazemos segurança em IoT da mesma forma que nós fazíamos segurança web
né, nos anos 90. É exatamente a mesma coisa. Todos os problemas que nós temos hoje de segurança em IoT, nós tínhamos nos anos 90 com segurança web. Senha fraca, senha default, vulnerabilidades extremamente básicas e por aí vai. Tudo isso que nós fazíamos nos anos 90 no mundo web, e cá entre nós, né? Muitos ainda fazem hoje em dia, mas vão fazer de conta que não, vão fazer de conta que a gente aprendeu muito nesses últimos 20 anos e nós estamos mais maduros em termos de segurança. Então, vamos falar mal só do pessoal do IoT, vamos fazer de conta que a gente faz tudo direitinho, né? Mas todos os problemas que nós tínhamos de segurança há 20 anos atrás, eles voltaram, só que potencializados no mundo IoT, porque, de novo, a IoT está em todo lugar. Qualquer coisa pode ser um dispositivo de internet das coisas. Do meu smartwatch, a minha Smart TV, ao marca-passo, né, do nosso colega, e por aí vai. Então, qualquer coisa pode ser um dispositivo conectado na internet. Então, qualquer coisa provavelmente está cheio de vulnerabilidade, foi mal desenvolvido, né? E são os mesmos problemas que a gente já lida há 20 anos atrás, só que eles estão só com um novo formato. E aí, o que a gente tem? A gente tem dispositivos sendo invadidos, explorados, algum uso malicioso para deturpar o uso dele. Hoje já existe ransomware, né? O Ricardo vai falar mais tarde sobre ransomware. Já existe ransomware para dispositivos de IoT, então já foi encontrado ransomware para Smart TV. Então, imagina você vai chegar em casa para assistir seu Netflix, liga lá, né, aparece uma telinha, porque você tem que pagar 100 bitcoins para liberar a sua Smart TV, por exemplo, né? Hoje, não se pode mais falar em IoT, em segurança IoT, sem citar o caso da botnet Mirai, né, que foi uma botnet que, inclusive, o código-fonte está liberado na internet, vazou para a internet, que é uma botnet específica e focada em invadir dispositivos de IoT. E aí, esse tipo de botnet, né, já tem causado muita dor de cabeça por aí. Então, assim, os grandes ataques de DDoS que nós tivemos nos últimos 2, 3 meses foram todos causados principalmente por dispositivos de IoT. E não é porque o DDoS aconteceu porque a IoT está na moda, né? E o hacker falou, o cybercriminoso virou e falou, eu quero invadir dispositivos de IoT porque está na moda e eu vou receber notícia na imprensa, eu vou ficar famoso. Não. Simplesmente porque, de novo, nós temos milhares, milhões de dispositivos vulneráveis na internet e o cybercriminoso ele vai explorar esse tipo de cara. Então, se nós temos milhões de dispositivos vulneráveis na internet, onde é fácil invadir, onde é fácil tomar controle, onde é fácil fazer com que ele dispare um ataque contra alguém, por que não usar isso, né? O cybercriminoso vai usar isso. E não é nada mágico, simplesmente eu tenho um monte de dispositivo que tem poder de processamento, que tem banda grande, né, porque está conectado na sua casa, na sua empresa, que tem uma banda internet grande. Então, nós temos vários dispositivos que têm capacidade de gerar um volume de tráfego muito alto. E aí, a gente sofre o que está sofrendo hoje de ataques DDoS na casa de 1 terabyte por segundo. Quem para um ataque de DDoS de 1 terabyte por segundo? Ninguém para, você senta e chora, espera passar, não tem o que fazer. Então, estamos aí nesse mundo onde diversos problemas de segurança que nós temos hoje já estão acontecendo no mundo IoT. E aí a gente começa a discutir o quê? Necessidade de proteção dos dados que trafegam nesse mundo IoT, necessidade de garantir a privacidade desses dados, né? Esses dispositivos sendo utilizados como forma de invasão, roubo de dados e tudo mais, o uso malicioso, né, para ataques DDoS ou algum outro tipo de ataque. E, inclusive, né, assim, como normalmente os dispositivos eles controlam algumas outras coisas físicas, o uso malicioso desse dispositivo pode causar dano físico a alguém, né? Então, eu posso desregular o marca-passo de alguém, desregular uma bomba de insulina, ou tomar o controle do carro de alguém e causar um acidente. E aí, como que ficamos nisso? Então, são vários problemas de segurança relacionados ao mundo IoT, que são problemas relativamente novos, porque o mundo IoT é relativamente novo no formato que a gente está lidando hoje, né? Mas são problemas que já estão acontecendo, são problemas que o potencial de aumentar é muito grande. Então, a gente tem que começar a trabalhar forte com a questão de discutir a segurança para esse mundo. O grande problema é quem está desenvolvendo a IoT hoje em dia. A grande maioria dos fabricantes que eu vejo desenvolvendo tecnologias de IoT são fabricantes tradicionalmente do mundo de hardware, que estão embarcando software, inteligência e conectividade no dispositivo de hardware. Ou seja, é um pessoal que vivia em um mundo
diferente do mundo que nós aqui dessa sala, e do pessoal online também, que nós vivemos, que é o mundo onde a gente está acostumado a conviver com a internet, com as ameaças, né, do mundo internet há 20 anos e por aí vai, a gente já tem um certo conhecimento de segurança em software. Mas o pessoal de hardware, não. Eles mal e mal estão aprendendo a desenvolver alguma coisa para rodar no hardware deles. Já tem que aprender a desenvolver alguma coisa com segurança. Então, esse é talvez o grande desafio. Continua? Quer que use os dois? Quer que use isso aqui? Não? Enfim, são os problemas do IoT, né? Esse microfone está conectado na internet, ele não está funcionando porque ele está fazendo DDoS contra alguém. Então, né, esse pessoal que está desenvolvendo tecnologias, eles são pessoal de hardware que ainda não tem conhecimento, né? Estão aprendendo a botar o software em cima e não tem conhecimento da segurança que o software e o hardware precisam ter. Então, toda essa questão de segurança é muito novo para isso. Não existem metodologias, não existem guias, né, estão sendo criados agora. É difícil achar uma pessoa que desenvolva hardware e que conheça desenvolvimento de software e que conheça a segurança para desenvolvimento de software com hardware. Então, é todo um mundo novo que o mercado está tendo que correr atrás do próprio rabo, como sempre acontece, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última que a gente faz esse tipo de coisa. E aí, o que nós podemos fazer para proteger nossos dispositivos, né, de internet das coisas? Dica rápida do ponto de vista de usuário final, né, nunca use senhas padrão, como sempre. No caso de dispositivos, desative o recurso de plug and play universal, porque seu dispositivo não sai conectando com qualquer lugar, já falando, com senha default, com tudo isso daí. Então, tenha muito cuidado na configuração do seu dispositivo. Quando você conectar o seu dispositivo na sua casa, etc., né, revise toda a configuração e principalmente a questão de gerenciamento remoto, de acesso administrativo ao seu equipamento, e mantenha sempre atualizado, coisa que a gente fala há vários anos, né? Isso aqui foi só guias, uma parte de guias, de dicas rápidas para o usuário final. E existe, existe, inclusive, um software, um site já, que ele oferece aí um scan, né, online para o seu dispositivo IoT, para você ver se ele está seguro ou não, né? Usa a base do Shodan, e aí com isso você consegue fazer um scan para verificar se o seu dispositivo, se o seu telefone inteligente, sua TV, etc., tem algum problema de segurança aí relacionado, né, ao seu dispositivo. Então, já tem até isso para o usuário final, para a gente ficar testando a segurança dos nossos sistemas. E aí, assim, do ponto de vista de desenvolvedores, né, quem está realmente trabalhando nessa indústria, criando novas tecnologias, criando novas soluções, novos dispositivos conectados, o que a gente pode fazer com relação a criar essas coisas com segurança? Que nem eu comentei no início, o pessoal da Cloud Security Alliance, eles têm um grupo de trabalho sobre segurança em IoT e desenvolveram e publicaram recentemente um paper com dicas de como desenvolver equipamentos de IoT com segurança. Então, ele é um documento que está disponível publicamente no site da Cloud Security Alliance, é só chega lá, baixar o documento. Vale a pena dar leitura para quem se interessa por isso daí. E esse documento, ele descreve 13 passos, né, na ordem cronológica, né, assim, de como, na hora que você resolve criar alguma coisa sobre o mundo IoT até o final, quais seriam esses 13 passos, passo a passo, como você tem que fazer tudo pensando do ponto de vista de segurança. Ou seja, quero criar um dispositivo novo, tipo, sei lá, um microfone conectado na internet, porque daí a minha palestra já vai automaticamente para o SoundCloud. Beleza, então quero criar esse negócio novo, como que eu crio isso com segurança? Então, esse guia, ele detalha, eu vou fazer uma passagem muito rápida por cada um desses 13 passos, mas o guia, que de novo está disponível online, gratuitamente, no site da CSA, ele dá mais detalhes com relação a isso. Então, como que a gente começa? Primeiro, isso. Né? Primeiro, a gente tem que pensar qual vai ser a nossa metodologia de desenvolvimento dessa nova solução de IoT e que recursos de segurança que essa metodologia vai ter, né? Que necessidade que eu tenho e que recursos vai ter.
Tudo começa pela boa e velha análise de risco, modelagem de ameaças, ou seja, quais são todos os problemas possíveis para esse meu novo dispositivo IoT. Em cima disso, nós vamos desenhar quais são os requisitos e processos de segurança que tem que fazer parte da nossa metodologia de desenvolvimento, né, e avaliar qual é o impacto de incluir isso tudo que a gente precisa dentro do nosso projeto. Feito isso, vamos já escolher um ambiente de desenvolvimento, né, e de integração e de testes para a nossa solução. E quais os recursos de segurança que esse ambiente tem que ter. Então, dentro das linguagens de programação que nós temos disponíveis hoje, para quem desenvolve no mundo IoT, quais recursos de segurança cada linguagem tem e melhor atende às nossas necessidades. Dentro dos ambientes de desenvolvimento, quais recursos de segurança que eles têm, que eles nos oferecem e que podem ajudar a gente. Ferramentas de teste de segurança, plugins de segurança, tudo isso entra aí. E aí, qual seria a nossa metodologia, né, e os recursos que a gente tem para fazer testes de segurança e de análise de qualidade de código. Para quem já trabalha com desenvolvimento, na área de desenvolvimento e já fala em segurança em desenvolvimento, isso não é novidade, mas para muita gente que trabalha no mundo de hardware, provavelmente nunca ouviu falar sobre esse tipo de coisa. Agora que eu estou pegando o hardware, botando o software em cima, e vendendo, empacotando tudo, e vendendo e conectando na internet, tudo isso já faz, né, é pré-requisito para a gente começar a trabalhar no mundo IoT. E tudo isso que eu estou falando é porque assim, a segurança tem que entrar logo no começo, né? Não adianta depois que o dispositivo está pronto, a gente contratar um hacker do bem para testar o dispositivo. Não, a gente tem que começar a pensar a segurança desde o início do projeto. Então, estou começando um projeto de criar uma solução de IoT, tem que pensar em todo o ambiente de desenvolvimento e criação desse projeto. Aí, em seguida, nós vamos pegar as plataformas que nós temos para desenvolvimento, o framework que nós temos e ver os recursos de segurança. Aqui eu até peguei um screenshot do documento da Cloud Security Alliance, que ele exemplifica, né, assim, para vários frameworks existentes, que recursos de segurança que eles têm, né, e aí, para auxiliar as empresas, é escolher o framework que melhor atende às suas necessidades, pensando na sua necessidade de desenvolvimento, associado à sua necessidade de segurança. Aí, né, quais são as funcionalidades de segurança que cada plataforma de desenvolvimento tem e que oferece para a gente. Então, desde facilidades de funcionalidades de segurança em hardware, né, então, do meu equipamento em hardware aqui, funcionalidade que ele tem, o software embarcado que vai em cima disso, né, tanto o software nativo quanto a aplicação que eu vou botar em cima, e por aí vai. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar na hora que está criando o projeto, né, que recursos de segurança precisaríamos aí para a nossa plataforma. Aí, quais são, né, dado isso, quais são as necessidades de privacidade que a gente tem naquele novo dispositivo? Ou seja, na medida do possível, vamos reduzir a coleta de dados ao mínimo necessário. Não colete dados demais se você não sabe se vai usar e se você nem sabe se vai ter como condições de proteger. Então, no pior caso de um vazamento de dados, que você tenha uma exposição menor de dados. Então, vamos tentar coletar daquele dispositivo o mínimo de dados necessário para a funcionalidade, para a necessidade que aquele dispositivo tem. Na medida do possível também, sempre trabalhar com dados anônimos, ou seja, se você não precisa identificar um usuário, identificar algum dado, né, que te indique quem que de repente é o usuário, informação confidencial, ou a localização, endereço IP, geolocalização, qualquer coisa, né, se você conseguir evitar esse tipo de coisa, é melhor, porque aí, no pior caso, você tem uma exposição menor de dados, né? Então, pensar na privacidade daquele dispositivo, dos dados que aquele dispositivo manipula. E aí, lógico, né, se preocupar também, dependendo do país onde você está trabalhando, para onde esse dispositivo vai, quais são as leis e regulamentações já existentes de proteção de dados. Hoje, já é uma realidade, diversos países já possuem leis específicas para a proteção de dados, e o Brasil, inclusive, tem projeto de lei de proteção de dados pessoais. Então, se eu estou criando um dispositivo que coleta dados, eu tenho que me preocupar também com qual é o impacto legal
que pode existir para esse dispositivo, ou seja, se você está coletando algum dado, qual a sua responsabilidade com relação a esse dado, né, e por aí vai. Que tipo de dado você pode coletar ou não, e como se armazenar, esse tipo de coisa. Então, quando você está criando o seu dispositivo, você tem que pensar também nessa necessidade de proteção e privacidade dos dados que você coleta. Aí, quais são os controles de segurança que vão ser necessários para o hardware? Vários hardwares hoje existentes, processadores e tudo mais, eles já têm vários recursos de segurança embutidos no microprocessador, na placa e por aí vai. Alguns deles são bons para a gente, alguns ainda faltam acontecer. Então, a gente tem que pensar quais são esses controles de segurança em hardware que já nos atendem e quais a gente precisa criar alguma coisa, alguma casca por cima para aumentar o nível de proteção. Vai desde a segurança do microcontrolador, Transplataform Models, proteção de memória, né, chegando à criptografia dos módulos, né, dos dados, né, assim, então que recurso de criptografia aquele seu hardware tem, se ele aguenta rodar criptografia em cima ou não. Inclusive proteção física também, ou seja, naquele meu dispositivo, como que eu vou garantir a proteção física para que ninguém consiga abrir aquele seu dispositivo e roubar informações dele. E aí, uma vez que você já pensou em todo esse tipo de segurança, né, se os seus fornecedores, eles provêm também esse tipo de segurança, porque não adianta eu pensar na segurança do produto final, do hardware, né, no produto final, se o meu fornecedor está cheio de backdoor, cheio de probleminha e por aí vai. Então, tudo isso trabalha junto. Aí, uma vez que a gente já discutiu essa proteção dos dados e a necessidade a segurança do hardware, né, como que a gente vai proteger a comunicação desse dispositivo? IoT com o mundo, de novo, o dispositivo vai se comunicar com o mundo, como que eu garanto a segurança dessa comunicação? Como que eu garanto que ele não seja exposto a uma eventual varredura de redes, que os dados não sejam roubados através de uma simples captura de dados de rede? Então, aí entra a questão de criptografia da comunicação e tudo aí mais. Aí, todos os serviços associados àquele dispositivo, a gente tem que parar e se preocupar com a segurança também. Ou seja, todos os aplicativos que vão se integrar com aquele dispositivo IoT, os serviços que vão ser integrados, para onde os dados estão sendo enviados, que aplicativo vai acessar esse tipo de coisa, onde vai ser armazenado. Todo o ecossistema a gente tem que se preocupar e já mapear os problemas de segurança possíveis com relação a isso. Os privilégios de acesso, né, se isso vai estar em nuvem, e hoje a grande tendência é que isso tudo vá para a nuvem, a gente tem que se preocupar também com a segurança do provedor e da aplicação que está em nuvem também, então não é só se preocupar só com o hardwarezinho que a gente está criando, mas também com todo o ecossistema, de onde, né, a aplicação na nuvem, o aplicativo no celular que vai acessar esses dados na nuvem, que capturou os dados do dispositivo IoT, e todo esse mundo aí, a gente tem que trabalhar a segurança disso na hora que está pensando em criar o dispositivo. E aí, quais são essas interfaces e APIs que podem se conectar ao nosso dispositivo IoT? Aí também, de novo, entra a questão de se preocupar, né, com a segurança, o tipo de mensagem que é trocado, validação desse tipo de coisa, proteção contra ataques na comunicação entre os componentes, e por aí vai. A questão de certificado de pinning, né, que é uma técnica que a gente usa para evitar que alguém clone o certificado SSL na comunicação e faça se passar por um dispositivo ou pela aplicação verdadeira para se comunicar com o nosso dispositivo. Então, tem várias técnicas e ferramentas aí que a gente pode aplicar no desenvolvimento do nosso dispositivo IoT. Tem a questão, então, também de garantir a atualização daquele aplicativo, né, ou seja, técnicas de garantir que qualquer nova atualização, patch, nova versão, seja feita de forma segura e confiável, né, ou seja, que ninguém consiga, de repente, se passar pelo seu servidor de atualização e injetar uma atualização maliciosa no seu dispositivo. Já existe gente que trabalha, já estuda esse tipo de ataque, que é uma forma interessante de você conseguir injetar um código malicioso. Então, como que eu garanto que qualquer update de firmware dentro do meu dispositivo seja realmente um update válido e não malicioso, e por aí vai, né? Ainda continuando, toda a questão de autorização e controle de acesso ao nosso dispositivo e todo o ecossistema relacionado ao nosso dispositivo, então controle de usuários,
que vão acessar a nossa aplicação, a autenticação e controle e autorização e controle de acesso em toda a comunicação entre todo mundo, uso de TLS, certificados digitais, o OAuth também já existe aí há bastante tempo que a gente pode começar a utilizar para isso também. Então, várias coisas que a gente tem que se preocupar. A questão de gerenciamento de chaves criptográficas, ou seja, em vários pontos aí que eu comentei e o guia recomenda o uso de criptografia. Então, uma vez que eu uso criptografia, tem que ter um gerenciamento bem cuidadoso das chaves de criptografia, porque senão não adianta nada. Então, qual que vai ser a capacidade do nosso ambiente de integração com recursos de PKI, provisionamento de chaves, né, gestão de chaves, e armazenamento seguro dessas chaves e por aí vai. Então, toda essa gestão de chaves, a gente tem que se preocupar quando desenvolve, inclusive, nosso dispositivo IoT. Então, para quem trabalha no mundo de software, no mundo web, isso não é novidade nenhuma, mas para quem trabalha no mundo de hardware, de repente é um novo mundo aí que eles têm que se preocupar também. Já quase acabando, né, no final aqui do nosso projeto de um novo dispositivo IoT, a gente tem que se preocupar também com os logs, né? Ou seja, a gente aqui há muitos anos fala de log. No mundo IoT é a mesma coisa, a gente tem que ter controle e ter condições de monitorar quem acessou nossos dispositivos, como, que tipo de acesso tem sido feito, que tipo de funcionamento o dispositivo tem. E aí os logs são importantes para esse tipo de coisa, para quando der algum problema a gente conseguir analisar e entender o que aconteceu. Isso envolve, inclusive, capacidade de guardar esses logs de forma segura, de armazenar esse tipo de coisa, e que nenhum dado confidencial também seja armazenado nos logs. Então, todas essas preocupações que nós da área de segurança já tivemos e sempre tivemos com relação aos logs, eles também têm que ser adaptadas e movidas para o mundo de IoT. E aí, no final do processo, o último passo é o quê? Uma vez que a gente já fez tudo isso, né, está periodicamente, frequentemente, o tempo todo, revisando a segurança da nossa solução. Ou seja, fazendo testes, feedback contínuo, testes periódicos e tudo mais. Então, existem várias metodologias de teste, a gente já devia estar careca de saber esse tipo de coisa. Então, no mundo IoT, exatamente a mesma coisa. A gente tem que ter a capacidade de testar a segurança do nosso ambiente, da nossa solução o tempo todo, dar o feedback, atualizar, implantar patch, tudo mais, etc. Então, é o famoso ciclo aí de atualização. E aí é isso. Então, assim, relembrando aqui, né, o guia, ele detalha, bem mais do que eu falei agora na apresentação, mas ele detalha quais são, passo a passo, os 13 principais passos aí para a gente desenvolver soluções de IoT de uma forma mais segura, né? Então, é isso. Voltando aqui rapidinho. No site da Cloud Security Alliance, da CSA, que eu comentei, existe um grupo que trabalha sobre segurança da internet das coisas. A CSA tem várias linhas de pesquisa, né? Uma delas é IoT. E, além desse guia que eu passei rapidinho, eles também lançaram, no ano passado, se não me engano, um outro guia prévio a esse, também que é um Security Guidance for Early Adopters do mundo IoT. Então, também é um guiazinho que vale a pena dar uma olhada também para quem se interessa pelo esse assunto. Então, o que eu queria destacar, na verdade, assim, é esse trabalho da Cloud Security Alliance, que é um trabalho que está disponível para todo mundo. E no mundo de IoT, que é novidade para quase todo mundo, que está acontecendo agora, etc., o fato de a gente já ter uma associação produzindo algumas recomendações é algo que tem que ser louvável, porque assim, essas recomendações são importantes para dar uma base para a indústria, para que caminho ela deve seguir. Porque se ninguém dá recomendação nenhuma, cada um faz de qualquer jeito. Se eu não tenho um best practice para me espelhar, para me orientar, cada um vai fazendo de qualquer jeito. Então, a partir do momento que alguém já começa a desenvolver best practices para isso começa a guiar a indústria, tanto do ponto de vista de quem desenvolve, quanto do ponto de vista do usuário final, para poder ter parâmetros para avaliar se um dispositivo é mais seguro ou não, que recursos de segurança você tem que ter ou não tem que ter. Então, esse tipo de coisa é muito interessante para quem trabalha ou pretende trabalhar com essa nova tecnologia de IoT que tem surgido. É interessante também comentar que o pessoal da ISO tem um grupo de trabalho também que já está pensando em desenvolver uma norma ISO sobre segurança para o mundo IoT. Então, tem muita coisa que está para vir ainda, né?
embora a IoT ainda seja uma coisa nova, o mercado já está sentindo essa necessidade de discutir segurança para a IoT e criando regulamentações, recomendações, sugestões, etc. Então, esse é um momento para nós que trabalhamos na área de segurança, a gente simplesmente não ficar parado olhando assim, a IoT é bobagem, é modinha e deixa acontecer os problemas de segurança. Não, agora é o momento que a gente tem que trabalhar junto com o pessoal de desenvolvimento, junto com o pessoal de hardware, sentar todo mundo junto na mesma mesa e falar, vamos fazer esse negócio direito. O negócio está surgindo agora, a gente tem a oportunidade de sentar junto, vamos elaborar recomendações, guias, vamos discutir esse assunto, porque, no final das contas, os maiores prejudicados somos nós mesmos, porque quem está sofrendo ataque de DDoS de 1 terabyte por segundo, vindo de câmera de vigilância, vindo de microfone de palestrante, somos nós, não é verdade? Então, se a gente não sentar e não ajudar esse pessoal, eles vão fazer de qualquer jeito, e aí vai dar problema para todo mundo. Então, esse é o momento aí que a gente tem, e várias associações, várias organizações já pensando em como recomendar e sugerir questões de segurança para o mundo da IoT. Então, é isso. É só passar um jabazinho aqui da CSA, papapá. Cadê? Obrigado. Muito bem, temos um tempinho para perguntas. Alguém gostaria de... Rubens. Aqui, a gente tem uma pergunta online do Ellison Tomé. Primeiro, ele parabeniza pela apresentação, mas no que ele analisou, todas as contramedidas foram feitas nos equipamentos dos próprios fabricantes e pelos programadores contratados por esses fabricantes. A dúvida dele é que contramedidas as operadoras poderiam ter para a segurança de IoT. É uma pergunta bem interessante. Assim, o foco dessa apresentação foi, de fato, falar muito do ponto de vista de medidas de segurança e boas práticas para quem desenvolve soluções para o mundo da IoT, mas, na verdade, todo mundo aqui tá envolvido nisso. Então, desde quem desenvolve, tem que tomar seus cuidados de segurança, o usuário final, nós temos que tomar nossos cuidados de segurança. E as operadoras, hoje, elas estão nadando no mundo IoT, do tipo, legal, IoT vai gerar um monte de volume de dados, etc., vai trafegar na nossa rede, tem um lado bom, tem um lado ruim também, né? Ou seja, o aumento de capacidade de processamento aí das redes tem que aumentar, né? Para as operadoras, na minha opinião pessoal, respondendo assim rapidinho, assim, de repente, eu acredito que assim, os problemas de segurança que a gente tem do ponto de vista de comunicação de rede são muito parecidos com o que a gente já tem atualmente. Então, independente de ser mundo da IoT ou não, a gente tem tráfego malicioso que pode ser filtrado, a gente tem tráfego de botnet que pode ser filtrado, botnet se falando, malware se falando, etc. Que isso independe de quem que é o usuário na outra ponta, se é um notebook, se é um tablet, ou se é uma câmera de TV ou uma geladeira. Então, o tráfego malicioso, do ponto de vista da operadora, ela tem que ter capacidade de selecionar, identificar e filtrar esse tipo de coisa. Então, o DDoS, independe se ele vem de uma geladeira ou de um notebook, ele é um DDoS. Então, a tecnologia de detectar e filtrar isso daí, ela já existe e tem que ser trabalhada. A única grande diferença é que, no mundo IoT, o volume dos ataques ele cresceu astronomicamente em pouco tempo. Então, a gente só tem que lidar realmente com esse aumento de escala, inesperado, inclusive, né, mas que a gente tem que fazer um somebody love aí para lidar com esse aumento de escala, na minha opinião. Meu nome é Ricardo Danome, eu só queria complementar, concordo com tudo que você falou, e parabéns pela apresentação, mas referente à pergunta, logo após o almoço vai ter uma apresentação envolvendo também a IoT e como as operadoras e as empresas, de modo geral, podem se prevenir. Sensacional. E fazendo o jabá, a próxima palestra é sobre os aspectos jurídicos de IoT, né, que tem muita coisa interessante aí. Que já rolou um leak aí de conteúdos da palestra, aí, da próxima palestra, então realmente é um assunto bem interessante. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Yuri, RNP. Pensando num cenário assim meio Black Mirror e tal, onde a IoT já fazem parte, inclusive, de toda uma estratégia comercial, blá, 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 eu quero pegar o gancho dessa última consideração que você fez ainda na palestra sobre como
as estratégias de normatização já estão dando, já estão se movimentando e tudo mais. O que você está vendo hoje, vocês da CSA, que propuseram esse how-to aí, esse guia, como é que você vê essa correlação de forças entre um mercado que precisa dessas informações, seja para vender para terceiros, seja para criar outras estratégias e tudo mais, com a preocupação desses órgãos normativos em dar um mínimo de segurança necessária? Como é que isso hoje está pesando no sentido de que a gente possa ter, assim, para além de um guia, como você falou, de boas práticas, ter uma normatização, de fato, que regule esse desenvolvimento de dispositivos seguros? A minha resposta é a mesma que eu daria para qualquer outro assunto, independente de se é IoT ou não. Assim, eu vejo o mesmo padrão se repetindo ano e ano e anos, tecnologia e tecnologia diferente. Ou seja, surge a tecnologia, uma empresa criou, um grupo de empresas começou a criar, a tecnologia começa a bombar para os consumidores, e aí existe uma demanda de mercado de que aquela coisa se popularize. E aí os fabricantes vão desenvolvendo de qualquer jeito, obviamente sem se preocupar com segurança, esse é o grande problema que a gente tem há dezenas de anos, não é de agora, né? Então começa a surgir a tecnologia fomentada por necessidade de mercado, pelo pessoal de marketing, pelo pessoal de vendas e o pessoal técnico lá, né, trancado na salinha, correndo atrás para desenvolver tudo que dá no pouco tempo que tem. Aí começam a surgir os problemas. Na medida em que começam a surgir os problemas, as empresas começam a tentar resolver os problemas, né? E aí uma parte do mercado começa a tentar ajudar a resolver esses problemas. E os consumidores começam a se conscientizar desses problemas. Então, primeiro vem as empresas querendo criar as coisas, depois vem algumas empresas querendo ajudar a corrigir os problemas, e aí, quando começar a realmente ter muito problema, é que a sociedade como um todo começa a se organizar com relação a isso. É aí que começam a surgir recomendações, guias, associações discutindo o assunto, que depois evolui para legisladores começando a querer legislar sobre o assunto, ou seja, o que motiva essa reação do mercado e da indústria e do governo é o surgimento dos problemas causados pelas novas tecnologias. Esse é um padrão que vem sempre, que está acontecendo agora com a IoT, vai acontecer com a nova onda de tecnologia que vai acontecer daqui a alguns anos e vai ser sempre assim. Então, primeiro surge a tecnologia, o mercado demanda isso daí, começam a aparecer os problemas, esses problemas começam a motivar a discussão sobre segurança dessa nova tecnologia, que aí vai começar a surgir as soluções técnicas e depois começa a surgir as soluções regulatórias. Então, a gente está bem nesse meio, né? Ou seja, já surgiu a IoT, já virou modinha, já é capa da exame, se você quiser ter um emprego novo, fala que é especialista em IoT, o seu currículo no LinkedIn bomba e por aí vai, então já a IoT está na modinha. E aí a gente começa a discutir segurança da IoT por conta dos problemas. Ninguém está discutindo segurança de IoT porque é legal, porque eu sou fodão. Não, a gente está discutindo segurança da IoT porque está todo mundo tendo problema de segurança por conta dos dispositivos da IoT invadidos, mal configurados e por aí vai. E aí estão surgindo as recomendações e as regulamentações para tentar resolver esses problemas, porque a gente, como sociedade, a gente está começando a sofrer consequências desses problemas. 1 minuto aí, por favor. Okay. Vamos lá, então, é bom esse recado, Anquises, parabéns pela iniciativa, porque acho que a academia, as associações, as empresas têm que dizer como fazer, o problema já está aí, pode se agravar, a gente viu no mercado de segurança corporativa isso, com as certificações que foram sendo criadas, e o retorno, o governo federal aí criou a obrigação ou a recomendação de se usar certificações na área de segurança. E a gente vê que a China sempre vai querer fazer a IoT de $1, $2 para vender e não vai pagar para vender por 5, porque vai implementar isso aí se alguém não chegar lá e forçar a barra. Eu acho que o recado está dado que agora é legislar. Tem que chegar como a Chrysler recentemente começou a ter problemas aí nos seus carros usando a IoT, os caras travando o freio de carro, mostrando que é possível se causar catástrofes com a IoT nos veículos, e 2 senadores americanos já sinalizaram para legislar o que pode e o que não pode. E a pergunta foi interessante lá, que foi mandada online, porque tem que ficar bem claro o que o usuário tem que fazer, o que as empresas têm que fazer, mas as normas, as regras, as recomendações estão aí. Então, parabéns, e acho que o recado está dado, que agora é botar no papel e dizer quem pode e, de repente, penalizar quem fizer errado. Parabéns.
Temos Obrigado. mais uma online, você já emenda para a gente terminar aqui. Só rapidinho, eu esqueci de comentar um negócio sobre a pergunta do Yuri. Assim, tudo isso tem um timing diferente, ou seja, a indústria tem um timing muito rápido para gerar tecnologia, a gente tem um timing muito lento para perceber os problemas e tentar criar tecnologia para proteger dos problemas, e o legislador ele tem um timing bem maior, bem mais lento, para conseguir criar alguma lei que consiga proteger a gente. Então, assim, além de todos os problemas, tem questão de timing, que cada um tem seu timing, assim, que vai todo mundo atropelando todo mundo, né, na cadeia. Pergunta online que a gente tem é do Pedro Sampaio. Eles, no mundo voltado à terceirização de serviços de hoje, onde cada componente de um produto IoT, como firmware, chips, etc., pode vir de uma empresa e de um país diferente, como garantir a segurança de cada componente encaixando o framework apresentado nesse cenário? É extremamente difícil, assim, você realmente tem que ser paranoico e analisar ponto a ponto, fornecedor a fornecedor, cada elo da cadeia, né, de fornecedores do seu produto final. E aí você tem que pensar desde o fornecedor de chip até como que isso é enviado para você. Quem não lembra das revelações do Snowden, onde a NSA, inclusive, assim, ela intercepta o envio de mercadoria do fornecedor para o cliente para implantar uma ferramenta lá de captura de roubo de dados, por exemplo, de espionagem. Então, assim, a gente tem que se preocupar com todos os elos da cadeia. Ah, você não confia muito em chip feito na China? Então vai escolher um fornecedor que você tenha mais confiança, ou você não se importa com relação a isso. Então, cada solução pode ter seu nível de necessidade de segurança maior ou menor, e você tem que adaptar esse tipo de coisa e aplicar essa preocupação de segurança para todos os elos da cadeia produtiva, né? Do fabricante, do botãozinho, até a solução final, até o fornecedor de cloud, até o cara que vai desenvolver o seu aplicativozinho para mobile, para acessar a sua aplicação na nuvem, que vai acessar o seu dispositivo IoT. Então, você tem que realmente ser paranoico e se preocupar com todos os elos da cadeia para fazer o negócio direito. E complementando um comentário meu, né, é assim, eu acho que nós estamos numa fase de evangelização. Assim como aconteceu uma fase de evangelização com cripto, há uma década atrás, que agora todo mundo, você nem considera não usar cripto nas coisas, nós estamos vivendo uma fase de evangelização que vai culminar, eu acredito, em algo que resolva de fato, como aconteceu em outras tecnologias, outras coisas no passado recente. Vamos agradecer o Anquises, então. Obrigado, Anquises, muito bom. Obrigado.